Olá pessoal, vamos dar início a mais uma das nossas aulas. Na última aula nós vimos o procedimento de exportação do modelo do SketchUp para o trabalho dentro do TStudio. E antes de passarmos para a etapa onde nós vamos importar esse modelo no TStudio e começar a trabalhar no modelo efetivamente, nós vamos dar uma olhada na interface do TStudio, como é que as coisas se organizam aqui dentro, para a gente ter mais desenvoltura no trabalho com o modelo nas aulas posteriores. Essa é a janela inicial da ferramenta. Depois de instalada, quando você inicializa, ela já carrega dessa forma. Eventualmente, se ela não abriu com esses painéis, você pode customizar aqui no menu Window e selecionar as janelas que você prefere. Vai ficar assim, para ganhar mais espaço na sua viewport. Aqui na primeira opção, Cena, ele vai trazer essa janela, esse menu esquerdo com várias opções que a gente vai ver agora, relacionadas à sua cena na qual você está trabalhando. Na janela Settings, ele vai abrir a janela aqui do painel do lado direito, onde tem várias opções relacionadas à configuração, aos settings da sua cena. A janela Browser vai abrir aqui embaixo um browser, onde você pode navegar pelos seus materiais e pelos seus modelos também, seus componentes já customizados, configurados para o TIA. E nós temos a janela More Settings, que é uma segunda janela de settings. A gente vai entender o porquê disso na aula específica de configuração de materiais. E nós temos a janela de browser número 2, que a gente vai conversar também numa outra ocasião. Seriam duas instâncias da mesma janela de materiais, de componentes, né? E aqui, a mesma forma, são duas instâncias da janela de edição de material. A gente vai entender o propósito dessas questões. Dando uma passada rápida nos menus da ferramenta, aqui no menu Arquivo nós temos a opção Novo. Você vai gerar um novo arquivo em branco, como nos aplicativos padrão que nós já conhecemos. O menu Abrir, o menu Merge, nós vamos discutir isso numa aula específica, que é para fazer merge dos arquivos. O pessoal que trabalhou com QuickTea conhece bem essa opção, sabe da funcionalidade, para que ela se refere exatamente. O menu Reverter, a opção Reverter, uma opção nova, o QuickTea não tinha essa opção. Salvar, salvar como. Aqui é um menu de cenas, onde eu posso abrir as minhas últimas cenas trabalhadas, as minhas cenas favoritas, ou algumas cenas prontas que o Tia Render já traz para estudo de materiais, algumas cenas de exemplo para estudo de iluminação, de composição, algumas simulações de materiais avançados, etc. Então estão nesse menu. No menu editar nós temos as opções desfazer e refazer, cortar, copiar, colar, duplicar e deletar. Bem tranquilo isso e não tem nenhum segredo. A gente vai ver o uso da opção duplicar, as demais nós já conhecemos os aplicativos que nós utilizamos no dia a dia. Aqui é o menu de renderização, um procedimento, um menu parecido ao existente no QuickTea. Ele também, essas opções existem dentro da Darkroom, que a gente vai ver posteriormente. Aqui onde você tem alguns presets de render, algumas configurações prontas de motores de renderização que você pode fazer uso, pode salvar o seu setting para reutilização, assim como o pessoal do V-Ray, eles salvam as suas VisOPTs, né? Que são as suas configurações de renderização. Você pode fazer uso dessa funcionalidade para salvar suas configurações para reutilização posterior. Então, além dos modelos dos presets prontos, você pode criar os seus também. Aqui é a configuração de display, onde você pode salvar e selecionar, caso já tenha sido salva, configurações de display da ferramenta de renderização. Aqui você inicia o seu render, pausa e recomeça, reinicia, continua o seu render caso esteja pausado, ou você paralisa o procedimento de renderização. Aqui no menu customizar, nós temos condições de customizar o layout da ferramenta. Como eu falei, eu posso, por exemplo, ocultar essa janela, e se eu achar que eu prefiro trabalhar somente com essa da direita, e que essa é a minha forma mais adequada de trabalho para as minhas necessidades, eu tenho condições de salvar o layout atual. Então eu posso criar uma lista de layouts prontos aqui e alternar entre elas. Como por exemplo, eu alternei agora para o layout padrão, onde ele abriu de novo como ele vem formatadinho depois da primeira instalação. Posso customizar o meu tema, porque esse tema é um cinza escuro, eu tenho um tema cinza claro, assim como as janelas do Windows que nós já conhecemos, eu posso fazer uso disso.
customizar o meu idioma, customizar resoluções de saída de render. A gente vai ver isso lá na Darkroom, que você seleciona a renderização para a qual você deseja que o seu render seja salvo. Então você pode inserir uma nova setagem aqui, 5000 por 8000. Ela vai ser listada, é só mesmo um acelerador aqui para essa configuração. Nós podemos customizar os dispositivos de vídeo que são utilizados pela ferramenta, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Esse notebook ele tem duas placas de vídeo, então posso desabilitar uma delas, habilitar as duas, alternar a prioridade delas, enfim. E nós podemos customizar as preferências dos usuários. A gente não vai discutir exatamente todas essas opções disponíveis, não são realmente extremamente necessárias, indispensáveis para o nosso curso. Queria ressaltar a necessidade, a recomendação de que você mantenha essa preferência de modo de usuário avançado habilitada. Ela por padrão já é habilitada, mas eventualmente se ela não tiver, se a sua janela de configuração da ferramenta diferir em algum aspecto da nossa, você habilite essa opção, porque algumas opções avançadas de configuração ficam ocultas quando essa opção aqui está desmarcada. Então é o que interessa saber por enquanto, é isso. Com relação aqui à visualização das janelas, como eu disse, janela de cena, janela de settings, etc. E aqui em ajuda, eu tenho a janela sobre, comum também nas aplicações que nós usamos no dia a dia, onde eu posso ver a versão da minha ferramenta, etc. Eu tenho aqui o meu formulário de licença, é uma tela que eu não vou abrir por razões óbvias, ele vai exibir o meu número do serial aí, enfim. É lá onde você ativa o serial que você adquiriu, você faz backup da sua licença, você importa uma licença que você salvou anteriormente, como por exemplo, caso você vá formatar o seu computador, nessa tela você pode fazer um backup da licença, faz a formatação, depois da instalação você importa aquela licença e o seu software está ativado novamente. Aqui você checa as atualizações disponíveis para a ferramenta. Essas duas opções estão relacionadas à renderização em rede, que a gente vai discutir numa aula específica também. Aqui em checar por atualizações, somente os usuários que fazem uso do software licenciado conseguem acesso a essa tela, onde você vai verificar a disponibilidade de atualizações do software e de componentes do software diretamente no site do fornecedor. Então alguns componentes são liberados, alguns materiais são atualizados, nós temos alguns arquivos HDR para iluminação externa, enfim. Você faz uso de atualização de alguns recursos do aplicativo através dessa janela. Então uma visão geral bem rápida é essa. Aqui do lado esquerdo, o menu se assemelha um pouco ao que nós tínhamos no QuickTe, com uma diferença aqui um pouco para melhor. No QuickTe a gente navegava por materiais e ao selecionar o material, automaticamente você selecionava o objeto correspondente. Isso mudou um pouco. Deixa eu abrir aqui uma cena. Vamos abrir essa cena. Uma cena de exemplo do TIA. Como é que funciona essa árvore de navegação aqui do lado esquerdo da guia TreeView? Na TreeView você consegue navegar dentro do seu modelo, do seu ambiente de trabalho, por modelos, porque cada modelo desse, cada conjunto de modelos que tenham sido agrupados lá dentro do SketchUp, por exemplo, quando foi feita, antes de fazer a exportação para o TIA Render, ele tem um nome e tem suas características particulares. Então você pode navegar entre os modelos por essa aba. Por que isso é diferente? Porque no QuickTe, se eu tivesse vários modelos com o mesmo material, ao selecionar o material, eu selecionava todos os modelos. Então tinha uma dificuldade de ter que colocar modelos diferentes, com materiais com nomenclaturas diferentes para permitir uma seleção individualizada dentro da viewport. Aqui isso não é mais necessário porque eu tenho condições de selecionar objetos de forma individual ou selecionar por material. Então, ao clicar, eu não tenho nenhuma ação, eu tenho só a atribuição desse material aqui no meu editor de materiais, que a gente vai ver especificamente na aula a respeito. Ou eu posso, por exemplo, dar um botão direito aqui e pedir para selecionar os modelos que possuem aquele material. Ele vai selecionar, portanto, todos eles. Então, uma navegação um pouco diferente. Aqui eu tenho o menu de câmeras, onde já dispõe disso também no QuickTe, onde eu posso criar uma nova câmera, eu posso
editar uma câmera existente, enfim, eu gerencio as minhas câmeras por aqui. A gente vai ver isso ao longo do curso, o uso desses recursos de modelo, de material, de câmera exaustivamente ao longo das nossas aulas, bem tranquilo também. Aqui é o menu onde eu vejo os meus pontos de iluminação. Nessa cena especificamente eu tenho somente a luz do sol, então tem um menu agrupado, assim como o Kirktea também tinha. Falando bastante do Kirktea, fazendo esse comparativo, como a gente falou na primeira aula, muitos usuários estão migrando de uma plataforma para outra, então a gente vai frequentemente fazer esse tipo de correlação para fins didáticos, para a gente ter uma ligação entre os fatos, ok? Do lado inferior aqui, eu tenho duas guias que falam de propriedades e de coordenadas. Isso por quê? Porque para cada modelo que eu seleciono, dependendo do modelo, dependendo do item que eu seleciono, nessa parte superior da minha tela, eu tenho um conjunto de propriedades e de coordenadas diferentes, onde eu posso, por exemplo, pegar essa bola e movê-la de lugar. Você vai perceber que as coordenadas dela foram alteradas de alguma forma, entende? Então posso acompanhar e fazer alterações por aqui. E o objeto se comporta da forma esperada. Algumas propriedades, como se ela está habilitada, se ela está visível, se ela recebe sombra, se ela, enfim, várias características do objeto, né, do elemento eu trabalho por aqui, as coordenadas também. Nesses botões superiores aqui, a gente tem aqui a condição de criar um novo item, de recortar, copiar, colar, duplicar, deletar, construir uma miniatura, né, um preview de material, enfim. Recomendo que você passe o mouse em todos esses menus, faça uma leitura calma, tranquila, um teste de cada uma das funcionalidades, para a gente ver na prática para que cada uma delas serve, né? Um botão bem interessante é essa vassoura aqui de cleanup, por quê? Porque eu tenho alguns materiais, você vai perceber que se eu pegar os meus modelos aqui e deletá-los, os materiais permanecem na cena. Isso por quê? Porque a ferramenta entende que, embora você não tenha mais a necessidade daquele modelo, você pode querer utilizar o material que aquele modelo dispunha. Então, por default, ele não apaga os materiais. Então, se eu fizer uma limpeza, ele vai limpar também os materiais. Então, algumas opções interessantes por aí. No menu Modelos, eu vou ver um agrupamento das miniaturas dos modelos que estão disponíveis na cena. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, seleciono um modelo e mando construir uma miniatura, aqui nessa guia de modelos eu vou enxergar a miniatura daquele modelo. Isso é útil para quê? Quando eu vier aqui no meu browser, no meu diretório de modelos, eu posso pegar um modelo da minha cena e simplesmente arrastar para dentro da minha pasta. O que isso aconteceu? O que isso significa? Lá no meu disco, nessa pasta, foi criada um elemento desse. Para quê? Para que nas próximas cenas dentro do meu TStudio eu possa reutilizar esse elemento arrastando ele para cá, ou eu possa, lá dentro do SketchUp, lá naquele segundo botão do plugin da ferramenta instalada lá, no Tia Browser, eu tenho acesso a esse componente que eu criei, aqui a minha bola amarela, laranjada, para uso dentro do SketchUp via proxy, como nós fizemos nas aulas anteriores. Ok? Na guia material, eu vou ver também as miniaturas dos meus materiais e nas texturas também. A gente vai ver isso passo a passo, repetidas vezes ao longo do nosso curso. Do lado direito, na minha guia Settings, eu tenho algumas guias, algumas abas para configuração de alguns elementos do meu ambiente de trabalho. Na primeira opção, eu tenho o meu Material Lab, a gente vai discutir exaustivamente algumas aulas a respeito. É aqui que acontece a configuração dos meus materiais, os parâmetros de reflexão, de polimento, de bump mapping, displacement, clip mapping, enfim, trabalhar com camadas, enfim, todo o meu trabalho de edição de materiais eu trabalho desse lado aqui. E na guia Environment eu tenho as minhas configurações de ambiente, então trabalho com céu físico ou com céu baseado em imagem, que no caso dos HDRs para cenas externas ou mesmo internas, configurações de medium, posição do sol, fuso horário, uma guia semelhante àquela que existe no SketchUp, onde eu configuro
o país, a latitude e longitude, a data e hora, enfim. Aqui as configurações do render iterativo, nós vamos discutir isso também pausadamente. Configuração de ambiente occlusion é um recurso novo que o QuickTea não possui, ele possui, o TiaRender possui. Renderização por GPU, minha renderização iterativa é realizada via GPU mais CPU, ou somente GPU, somente CPU. O que é isso? A renderização iterativa que nós vimos nas aulas anteriores, vamos ver agora em ação, ela faz uso dos processadores disponíveis na placa de vídeo do seu hardware, do seu computador, e não somente do processador. Isso com o uso da tecnologia CUDA, que é oferecida pelas placas de vídeo da NVIDIA. Então nós vamos falar sobre isso também mais à frente, mas falando de uma forma muito resumida é isso. Alguns modelos, os modelos mais recentes das placas de vídeo GeForce, do fabricante NVIDIA, são dotadas da tecnologia CUDA, né, dos núcleos CUDA, e o software do TIA Render oferece suporte a esse recurso de hardware e permite a realização de render em tempo real utilizando recursos da placa de vídeo. Aqui você faz algumas configurações a respeito. Algumas configurações de display, disposição da câmera fotográfica, f-number, velocidade do obturador, gama, brilho, enfim, falando muito rapidamente mesmo. Aqui algumas configurações para animação de elementos e aqui a minha ferramenta em Stencing Brush. Para quem era usuário do QuickTea vai lembrar que lá já existia essa ferramenta em Stencing Brush. Antes era em Stencing Brush, na versão 1.4 agora chamam de Stencing, que é uma ferramenta bem interessante. Nós temos uma aula específica sobre ela para distribuição de elementos numa superfície, num cenário, muito útil para tarefas repetitivas, para distribuição de elementos de forma aleatória, para composição de gramado, de tapete, cobertura de superfícies, florestas, enfim, a gente vai ter uma discussão bem interessante, uma aula bem interessante sobre Stencing Brush. Então, uma visão geral é isso. No painel inferior, nós temos aqui a navegação nas pastas do disco rígido. Por padrão, ele vem carregado aqui 3 pastas somente, que são pastas de instalação dentro da pasta de instalação do TIA Render, onde você vai ter acesso aos seus modelos, né, para reutilização, como eu falei, aquela bola amarela que eu trouxe para cá. Eu tenho, por exemplo, uma pasta aqui com modelos de bonsai. Eu tenho alguns bonsai prontos, onde eu posso disponibilizar na minha cena e ele está pronto com todas as configurações de materiais prontas, tudo realmente pronto para renderização. Posso fazer uso desse modelo lá dentro do SketchUp via proxy, como falamos há pouco. Então é para isso que serve a minha guia, a minha janela de browser. É um browser do meu disco rígido. Aqui no menu superior nós temos algumas opções que vamos utilizar também exaustivamente. Aqui eu seleciono o comportamento do meu mouse. Se ao clicar eu vou selecionar objetos, se eu vou rotacionar a minha tela, é esse o comportamento, eu vou girar a minha tela. Se eu vou fazer um pan da minha tela, se eu vou girar a minha tela, fazer um zoom, zoom in, zoom out, selecionar uma região para renderização só daquela região, é um aspecto extremamente interessante. Outras ferramentas de mercado já dispunham desse recurso, o QuickTea ainda não. Se eu desejo fazer um teste da minha cena, onde me interessa saber o comportamento somente dessa bola, por exemplo, no QuickTea eu deveria renderizar toda a cena e checar como é que a bola se comportou naquele ambiente, naquele cenário, naquelas configurações de render. Aqui eu tenho condições de selecionar somente uma região e vai ser renderizada somente aquela região. Então, isso eu ganho tempo nos meus renders de teste para setagem de material, configuração específica dos meus elementos. É um recurso bastante interessante. Aqui eu trabalho com foco, não vamos falar a respeito disso ainda. Aqui brush está relacionado ao brush do Stencing Brush. E o Erase, a borracha, que também está relacionado ao Stencing Brush. Esses temas nós vamos discutir na aula específica. Aqui eu tenho os menus de desfazer e refazer, agrupar e desagrupar. Posso, por exemplo, dizer que esses dois elementos devem ser agrupados. Então, a partir de agora, eu posso selecionar o meu grupo e movimentar o grupo
de forma conjunta. E eu posso também desagrupá-los. Então agora não existe mais o grupo, eles voltam a ser objetos separados. Aqui eu posso duplicar um elemento, vou selecioná-lo e fazendo a duplicação criou-se ali um novo elemento com a mesma nomenclatura. Eu posso movê-lo pela cena. Então são algumas opções bem elementares que o uso diário constante da ferramenta vai nos permitir ir aprendendo e fixando esses assuntos. Aqui eu tenho acesso ao meu gizmo, a rotacionar um objeto ou escalar um objeto. Bom, nós tivemos um problema na nossa máquina aqui, um desligamento inesperado. Eu reabri a cena e estou retomando a gravação agora. Nós falávamos sobre essas três opções, onde na primeira delas eu posso movimentar os meus objetos na minha cena. Nessa segunda opção, o meu gizmo, ou pivô, como algumas pessoas preferem chamar, ele muda de comportamento, então eu começo a rotacionar os meus elementos num eixo, no outro eixo, no outro eixo. Então mudo o comportamento do meu gizmo, ou pivô. E aqui, clicando nesse botão, o meu gizmo tem uma outra função, que é o de escalar objetos. Então eu posso esticar nesse eixo, esticar nesse outro, esticar no outro eixo, ou eu posso, mexendo aqui no meu ponto central, esticar de forma proporcional. Ok? Aqui eu posso deletar um objeto da minha cena, eu posso ocultar o meu objeto e posso reexibir um objeto que tenha sido escondido. Ok? Então é isso. Aqui eu posso inserir alguns elementos na minha cena, como por exemplo, um plano infinito. Foi inserido ali um plano infinito, nós vamos ver isso renderizado agora, vai ficar mais claro. Posso inserir alguns tipos de iluminação, ok? Aqui algumas configurações relacionadas à animação, e é isso, essencialmente nessa barra de superior. Aqui nesses botões tem algo interessante, vamos abrir de novo uma cena, que é a possibilidade de trabalhar com camadas. É algo extremamente útil quando a geometria da minha cena começa a ficar excessiva, a complexidade fica elevada, fica muita geometria para viewport gerenciar, fica difícil de trabalhar, fica lento para movimentar, para mover, para girar. Posso optar por ocultar alguns elementos de forma conjunta e exibir outros. Para isso, eu vou trabalhar com esses elementos em camadas. Isso vai ser bastante útil para a performance da viewport e ganho de tempo durante o nosso trabalho. Posso, por exemplo, dizer que a minha bola laranjada, como é que eu faço isso? Seleciono o meu elemento, botão direito nele, definir camada. Eu tenho algumas camadas previamente definidas, são 10, que correspondem a esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse é uma camada. Então eu tenho somente uma camada em uso no momento. Quando eu clicar no botão direito aqui e definir uma camada para ele, camada 1, o que aconteceu? Está marcado agora que eu tenho uma camada 1 em uso. Posso pegar esse outro objeto e mandar para uma outra camada. Tem uma camada agora em uso. Se eu clico nessa camada, eu oculto o conteúdo. Como é que ficou? Ficou colorido meu quadrinho com a marcação laranja no canto. Isso quer dizer que existe conteúdo ali, porém esse conteúdo está oculto. Clicando novamente, ele volta para a configuração inicial, o meu objeto continua a ser visto novamente. Isso é muito bom para ocultar elementos. Eu tenho de repente uns blocos de vegetação, objetos high poly que são muito pesados na viewport. Posso ocultá-los para trabalhar mais levemente, em seguida volto a exibi-los e fica tudo certo, continuo renderizando. Se eu oculto essa camada e renderizo a minha cena, obviamente esse objeto não será exibido, não será renderizado, nem ele, nem o seu comportamento. Se ele está ativo, ele vai aparecer normalmente, ok?
No lado esquerdo da tela, eu tenho algumas opções interessantes. Esse primeiro botão, ele vai iniciar o meu render iterativo, com o uso da minha GPU, como nós falamos. Ele tem um balão explicativo logo aqui embaixo, para cada opção que você está selecionando, aqui também. Então ele vai iniciar o render iterativo com autoatualização. O que isso significa? Ele vai renderizar o meu objeto em tempo real, com o uso da minha placa de vídeo, e conforme eu vá inserindo elementos, retirando elementos, movimentando a cena, ele vai atualizar automaticamente. Vamos ver como é que isso procede. Cliquei aqui, ele renderiza a cena. Se eu rotacionar a minha cena, ele vai atualizando automaticamente. Aqui eu posso paralisar a minha renderização. Porém, se eu atualizo, ele volta a renderizar novamente. Por quê? Porque essa opção está habilitada. Ou, se eu não desejo isso, eu posso desligar, interromper, faço a minha movimentação somente na minha viewport e renderizo sob demanda. Renderizou, acho que está bem, está satisfatório, tirei a minha conclusão, posso interromper, arrasto a minha viewport e continuo trabalhando. Eu particularmente prefiro essa opção. Embora em cenas muito complexas, com muita geometria, muita vegetação, começa a ficar um pouco pesado para manter isso habilitado, então no seu dia a dia você vai escolher como que você prefere. Aqui você configura algum parâmetro sobre a resolução do render iterativo. Eu particularmente não gosto de alterar, o que eu gosto de trabalhar aqui é trabalhar com overlay ou trabalhar com câmera frame. E de repente eu quero observar somente essa bola, eu não tenho necessidade de estar renderizando o restante da cena. Digamos que aqui houvesse alguma coisa muito pesada, algum display, uma reflexão, que vai demorar mais o meu tempo de render iterativo e que não me interessa porque eu quero ver só esse pedaço, então posso vir aqui e utilizar só o camera frame. Aqui eu posso salvar a imagem produzida pelo render iterativo e aqui uma atualização dele. Então é para isso que serve de uma forma bem rápida essa barra de opções relacionadas ao meu render iterativo. E aqui embaixo eu tenho uma outra barra bastante interessante, com posições, com funcionalidades interessantes, que é, aqui eu navego em algumas câmeras prontas, de novo uma opção que lembra um pouco o SketchUp. Posso pegar a minha câmera de frente, posso pegar os fundos, a esquerda, a direita, o topo e a parte inferior. Posso navegar a cada clique nesse ícone da câmera, ele vai navegar em cada uma das câmeras da cena. Então, se eu tenho 10 câmeras prováveis, a cada clique ele vai alternar nessas 10 câmeras. Aqui, como eu só tenho uma, ele só está alternando na mesma câmera. Aqui eu vou travar a minha câmera, é uma opção muito interessante, por quê? Porque como nós falamos na aula anterior sobre preparação e exportação do seu projeto do SketchUp para o Tia Render, eu recomendei que você, ao encontrar a posição que te agrada, que atende a sua necessidade, que você criasse uma cena dentro do SketchUp. Por quê? Porque aquela cena, além de te permitir salvar a sua posição e navegar para ela de volta sempre que necessário, quando você exporta o seu trabalho do SketchUp para o Tia Render, cada uma daquelas cenas vai ser criada aqui como uma câmera. E é normal, é esperado que essa câmera ela venha travada. Por quê? Porque se eu disser que essa é a minha câmera preferida e eu dei um zoom aqui somente para um ajuste no meu trabalho, ok, já chequei, agora eu quero voltar para minha câmera como ela estava. Como é que eu faço? Eu perdi a minha configuração. Para que isso não ocorra, a minha câmera ela precisa estar travada. Já aconteceu comigo uma vez, eu não entendi bem porquê, de ter importado o modelo com a câmera destravada. E aí eu fiz alterações de material, de câmera, e depois eu percebi que eu havia perdido a minha configuração de câmera, eu tive que resolver isso com o Merge. A gente vai ver isso depois. Então, antes de iniciar os seus trabalhos, dá uma checadinha se a câmera ficou travada. Se não ficou, você pode travá-la por aqui ou por aqui.
Esse botão vai para a câmera que você selecionou. Então, se tem 10 câmeras, em vez de eu alternar até as 10, eu posso selecionar a câmera número 7 e clicar nesse botão. Ele vai direto para a câmera número 7. Aqui, uma opção interessante, vai de novo de encontro à questão que nós falamos de uma viewport muito pesada, se tem muitos elementos, se tem muita coisa na minha tela, está ficando difícil de trabalhar, difícil de movimentar os meus elementos. Eu estou trabalhando aqui no modo colorido, num modo sólido. Eu posso mudar isso e trabalhar com wireframe, por exemplo. Vai ficar mais leve de eu movimentar isso aqui, certamente. Dependendo da sua configuração de placa de vídeo, isso pode fazer uma grande diferença quando a sua cena está muito pesada com muitos objetos. Se ainda assim está pesado, pode acontecer, dependendo da complexidade, principalmente quando tem muita vegetação na cena, etc. Você pode mudar para Point Cloud. Então é uma maneira bem reduzida de pontos. Ele não exibe nem a geometria completa, são só alguns pontos que fazem referência. Essa cena não ficou o melhor exemplo, porque é uma cena muito simples, mas numa cena complexa você percebe bastante diferença disso aqui. É um recurso extremamente útil. Você pode trabalhar sólido, como nós estávamos, e com linhas ocultas. Eu particularmente gosto muito dessa modalidade. Eu sei que tem gente que prefere muito trabalhar de maneira sólida, se encontra melhor dentro da interface. Eu particularmente gosto da maneira de trabalho da Point Cloud. Aqui você alterna entre uma vista de perspectiva ou não. É muito útil para alinhar objetos lateralmente, por exemplo. Quero checar se essa bola realmente ela está alinhada com o piso aqui da cena, se eventualmente ela não está flutuando um pouco, etc. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu desligo essa opção e venho aqui na minha câmera lateral. Pronto, eu tenho condições de ver como é que está o alinhamento dela em relação ao restante da cena. Com isso aqui desligado. Essa opção, ele centraliza, preenche a tela com o objeto que foi selecionado. Isso é muito útil para cenas muito grandes, muito complexas, onde a minha árvore de objetos está muito grande, eu quero localizar onde é que está aquele objeto, já que são tantos objetos, de repente onde é que está esse aqui especificamente. Então seleciono o objeto aqui e mando centralizar, lá foi ele. E aqui ele centraliza o objeto na tela e esse preenche o objeto na tela, são coisas diferentes. Olha, se o objeto está no canto, ele somente centraliza e esse botão ele preenche a tela, ele enche a tela, ele dá um fit. Ok? Então uma visão geral, uma aula um pouco rápida, como eu falei, todos esses temas serão discutidos muitas vezes ao longo do curso, são recursos que utilizamos no dia a dia do trabalho com a ferramenta, arrastar, mover, selecionar, alternar as câmeras, criar câmeras, enfim, alterar as configurações, a gente faz isso a todo tempo, essa é uma visão geral para que a gente conheça um pouco quais são as opções principais da ferramenta, como é que são organizados esses menus. Eu acho que para quem não conhece a ferramenta ou não conhece nenhuma outra ferramenta, talvez o choque não seja muito grande, afinal de contas é algo completamente novo, mas para o pessoal que migra do QQTEA, tem um impacto inicial de que a tela é muito cheia, muito poluída, são muitas opções, é difícil, é complicado e não é. A gente vai entender que, acho que já deu para ter uma visão geral e nas próximas aulas, com o uso dos recursos, a gente vai compreender que foram evoluções de usabilidade para melhor e para bem melhor, não há nada muito complexo. Eu acho que é isso, acho que ficou muito claro. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais especificamente já com a edição de materiais, com a edição dos parâmetros, e a gente vai ver como é que acontece na prática o uso de cada um desses menus, de cada uma dessas opções, com que frequência que se usa, para que serve, qual a usabilidade prática de cada um desses recursos e o porquê de cada um deles, enfim. Serão aulas muito interessantes, onde as coisas tomarão mais forma, ficarão mais claras. Espero que tenham ficado claras as informações até aqui. Na minha opinião, é um tema bem importante. É interessante que o usuário tenha solidez nos conhecimentos que foram repassados nessa aula, porque a tarefa repetitiva do dia a dia no trabalho com a ferramenta vai exigir esses conhecimentos que foram informados aqui. Então, recomendo que veja e reveja a aula mais de uma vez, se preciso for, que entre em contato para sanar suas dúvidas e que, principalmente, experimente as opções. Faça uso dos modelos, como eu disse,
já prontos aí do Tier Render, faça uso dos recursos, clique num botão, clique no outro, para que serve, para que não serve, que tipo de benefício que eu tenho, me ajuda nisso ou naquilo. Ambiente, se familiarize com as funcionalidades da ferramenta, não queime etapas, não parta já imediatamente para as próximas aulas, para os próximos recursos, porque quem vai com muita sede ao pote acaba derramando. Recomendo que vá com tranquilidade, que consolide bem esses conhecimentos. Deus abençoe vocês, até a próxima aula.